Apocalipse capítulo 4, de 1 ao 5. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante a pedra jaspe e sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante a esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciões, vestidos de branco, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Nós estávamos reunidos ensaiando os louvores. Então começamos a clamar ao Senhor. Então algo muito lindo começou a se mover. Algo muito precioso começou a passear neste lugar. Eu podia sentir que o Espírito Santo passava por meu ser. Eu comecei a sentir a glória do Senhor. Eu já não via esta igreja. Comecei a ver como os céus começavam a se abrir. E quando os céus se abriram, eu comecei a ouvir milhares de vozes. Comecei a ver relâmpagos e estrondos. Isto não é uma história. Isto não é um conto. Isto é algo vivo e real, porque tudo existe. Então começo a ver 2 anjos muito altos. Eles tinham asas douradas. Eles vinham caminhando de cima dos céus. E um daqueles anjos trazia um pergaminho em suas mãos muito grande. E o outro anjo trazia uma espada do seu lado, uma espada grande de ouro. E uma luz resplandecente ia se aproximando de mim. Então eu vi aquele personagem muito lindo se aproximando de mim. Seus cabelos eram brancos como a lã. De seu rosto saía uma luz resplandecente. De seus pés saíam uma chama. Eu vi aquele cinto que ele trazia em seu peito que dizia Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então ele me disse: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Eu estive morto, mas agora estou vivo, pelo século dos séculos. E eu sou o que sou. Pegue em minhas mãos, que agora eu vou te mostrar coisas que você deve dizer à minha igreja. Você deve dizer à humanidade. Veja os 2 anjos que me acompanham. O do lado esquerdo é Miguel e do lado direito é Gabriel. Miguel que trazia uma espada. Os olhos do anjo eram de cor verde. Um arcanjo forte e musculoso, com sandálias de ouro. E o outro anjo trazia um pergaminho em suas mãos. Ele é Gabriel, o anjo mensageiro. Diego, o meu anjo Gabriel, ele leva mensagens a meu povo. Ele leva mensagens à minha igreja. Porque ele é meu mensageiro. Gabriel tinha os olhos azuis como a água. Então eu peguei nas mãos do Senhor e o Senhor me disse: Venha comigo, que eu irei te mostrar o que um dia mostrei a Daniel. Daniel não pôde entender o que eu lhe mostrei. Por isso eu disse: Daniel, cele estas palavras até o tempo do fim. O que eu mostrei a Daniel, eu mostrei a meu servo João. E isto está escrito no livro do Apocalipse. Estas palavras que meu servo Daniel não pôde entender, eu as revelei ao meu servo João. E o meu povo e minha igreja
não tem entendido as minhas palavras. Meu povo é falto de conhecimento, e agora eu vou te mostrar através de tua vida, para que meu povo possa entender o que eu estou falando. Porque, meu filho, minha palavra é revelada pelo meu Espírito Santo. A palavra não é revelada por teorias, nem por muitas letras, porque a letra mata. Minha palavra é revelada pelo meu Espírito Santo. E neste momento eu me encontrava num monte muito alto e começo a olhar uma rocha muito alta. E nessa rocha estava o Senhor sentado. Ele disse: senta-se comigo. Então eu me sentei do lado do mestre. Então eu vi muitos castiçais. Então o Senhor me disse: cada um tem seu castiçal. Vai e diga à minha igreja que todos voltem às primeiras obras, porque eu irei muito em breve, e deles tirei estes castiçais. Porque muitos castiçais estão sendo tirados, porque muitos têm perdido o seu primeiro amor. Então eu comecei a ver anjos que viam e começaram a tirar os castiçais dali. E o Senhor me disse: veja, muitos estão sendo tirados dos seus lugares. E o Senhor me disse: veja, muitos castiçais estão acesos, e estes são os castiçais de minha igreja, são de meus remanentes, que seu primeiro amor ainda está em mim, que seu primeiro amor todavia vive em mim. Esse é meu povo. Um povo meu é aquele que me ama e me busca em espírito e em verdade. E eu vi muitos castiçais que eram tirados de seus lugares. E o Senhor me disse: sim, se eles não voltarem às suas primeiras obras, os seus castiçais serão tirados. E nesse momento o Senhor me disse: olhe para cima. E quando eu olhei, eu comecei a contemplar muitas letras que desciam do céu, começaram a se formar. E o Senhor me disse: olhe o que eu vou te mostrar. E comecei a ver um número. Eu vi o número 7 colocado no céu. E o Senhor me disse: são 7 livros que você verá abrir-se. Então, nesse momento, eu disse para o Senhor: Senhor, o que vão dizer todos aqueles que o Senhor está me mandando dizer estas mensagens? O que eles irão dizer? E o Senhor me disse: não importa, não importa o que o homem dizer. Bem-aventurados são seus olhos do que têm visto e do que eles verão. Bem-aventurados seus olhos que viram, porque eu não tenho revelado, mas eu me aprazer em revelar a você. Porque todos estão vivendo no último tempo. Porque é necessário que o meu povo seja advertido no que vem em breve. Sobre esta terra, não temas, pequeno meu. Então o Senhor começou a me abraçar. Não tema, pequeno Daniel, porque a ti eu tenho te escolhido para anunciar esta mensagem. Tudo que o seu olho verá é mais grande do que eu tenho te mostrado há tempos atrás. Isto que será revelado a você, os 144.000. A ti será revelado a mulher e o dragão. A ti será revelado as taças da ira. A você será revelado o meu nome. Será revelado a você as trombetas. A você será revelado mistérios que meu povo não pôde entender. A você será revelado tudo o que João tem visto e ouviu. Nesse momento, o Senhor começa a me dizer com lágrimas em seu rosto: vai e diga à humanidade que em breve eu irei buscá-los. Eu comecei a dizer: Senhor, até quanto tempo mais nós estaremos esperando? Nós esperaremos, porque muitos de nós já não aguentamos estar neste mundo, Senhor Jesus.
E ele começou a me dizer com lágrimas em seus olhos: Ai, diga-me, igreja, que eu não vou tardar em ir. E eu disse: Senhor, até quando? Vamos esperar que seus juízos caiam sobre a terra. E o Senhor me disse: Eu não tardo. Em breve meus juízos cairão sobre a terra, e todos saberão o que eu falei é real, fiel e verdadeiro. Que eu sou fiel e verdadeiro. Eu não falho e não irei falhar, que meus juízos são decretados. Não tema, meu povo, porque muito em breve as trombetas serão soadas, e eu aparecerei nas nuvens. Neste momento eu vi 7 anjos com 7 trombetas em suas bocas. Eles já estavam preparados para que estas trombetas fossem soadas. E o 7º anjo estava apartado dos outros 6. Eu disse: Senhor, e aquela trombeta que está separada, quem tocará? Filho, eu com voz de arcanjo, com voz de trombeta, vou tocar a trombeta final. Então meu povo e minha igreja será tomada. Eu, o Rei dos Reis, irei tocar a trombeta. Então o Senhor me disse: quando tudo isto acontecer, tudo se cumprirá. Então o Senhor me disse: eu vou te dar força para você ver o que eu irei te mostrar. Então o que eu vi foi um trono estabelecido nos céus. Eu vi um trono muito grande e neste momento eu já não vi o Senhor Jesus do meu lado. Neste trono havia um sentado e deste saía relâmpagos. Dele saía luz resplandecente. Acima deste trono eu comecei a contemplar um arco celeste de várias cores. E eu vi acima daquele trono querubins com 6 asas. Com 2 asas eles se sustentavam voando acima do trono do Pai. E com 2 asas eles cobriam seu rosto para não ver o rosto do Senhor Jeová. E com 2 asas eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Jeová dos exércitos. Então neste momento eu começo a ver querubins e 27 anciões, 24 anciões prostrados diante do trono, com as coroas em suas mãos, e também 24 tronos. Eles se prostravam diante do trono do Senhor Jeová dos exércitos. Então eu vi 24 anciões prostrados diante do trono, com as coroas em suas mãos, e também 24 tronos. Eles se prostravam diante do trono do Senhor Jeová dos exércitos. Então eu vi 7 livros e me disse: veja, filho, estes são 7 livros que eu lhe disse que você ia ver abri-los. Então o primeiro livro foi aberto e umas letras que diziam arrebatamento. Então o Senhor me disse: se aproxime e olhe para dentro do livro. E quando eu olhei para dentro do livro, eu comecei a ver como a igreja começava a subir. E eu via como o Espírito Santo se ia desta terra. E o Senhor me disse: a minha igreja irá juntamente com meu Espírito. E meu Espírito Santo não estará mais nesta terra. Então eu vejo que a igreja começa a subir e no meio da igreja aquele personagem lindo e aquele cinto em seu peito que dizia Espírito Santo. E o Senhor me disse: o meu Santo Espírito já não quer estar mais nesta terra. Meu Espírito Santo não quer mais habitar nesta terra. Porque a terra tem se corrompido mais que Sodoma e Gomorra. Porque meu Espírito Santo está triste. Porque muitas igrejas têm fechado as portas para o Espírito Santo. Muitos têm deixado o Espírito Santo fora de seus corações.
E é por isso que meu Espírito Santo já não quer estar mais nesta terra. E nesse momento se abre o segundo livro. Este livro dizia a grande tribulação. E o Senhor me disse, observa. E eu comecei a observar como estivesse lendo o livro. E eu via como as pessoas começavam a correr de um lado para o outro, dizendo, Cristo veio, Cristo veio. E as almas diziam, não pode ser, Cristo veio e nós ficamos. E eu comecei a ver pastores que ficavam na terra. E muitos diziam, não entendo porque eu fiquei, não posso entender porque eu tenho ficado. E o Senhor me disse, muitos ficarão por falta do meu Espírito Santo. Muitos ficarão por falta da minha presença. Eu começo a ver que muitas igrejas inteiras ficaram. E o Senhor me disse, eu te mostrarei somente uma igreja que ficará. E o Senhor me mostra uma igreja e me diz, filho, nesta igreja nenhuma alma está preparada, nem o pastor. E o Senhor me disse, filho, tudo isso são mistérios que meu povo deve pedir revelação a meu Espírito Santo. E nesse momento eu começava a ver que muitos sinais começavam a aparecer no céu. Nesse momento eu via que muitos começavam a clamar ao Senhor e o Senhor não os escutava. E o Senhor me disse, muitos procurarão o meu Espírito Santo, muitos buscarão o meu Espírito Santo, mas meu Espírito Santo não estará mais sobre esta terra. Então, neste momento, às suas mãos se abre o terceiro livro. Este livro dizia 144 mil escolhidos. Observa este livro. E eu comecei a olhar, e eu começo a ver a terra, no lugar santo de Israel, 144 mil homens. E o Senhor me disse, observe com atenção, meu filho, que eu te direi quem são estes homens. Porque muitos não têm entendido, e eles não são os testemunhas de Jeová. Eles não são gentis. Eu começo a ver aqueles 144 mil na terra de Israel, com selo em sua fronte. E o Senhor me disse, este é o nome do meu Pai e o meu nome que está na frente deles. Eles são santos, que não têm se contaminado com coisa alguma. São santos e minhas primícias, os que não têm se contaminado com mulheres. Estes 144 mil são judeus e ficarão na grande tribulação para terminar de pregar o meu evangelho para todo aquele que não seguirá a besta. Eles pregarão o meu evangelho. São 144 mil judeus. Eles ficarão na grande tribulação, mas nada os tocará, porque o meu selo estará na frente deles. E isso vai impedir que uma praga toque em suas vidas. E depois que eles terminarem de pregar o meu evangelho, eu virei novamente por eles, assim como está escrito em minha palavra. Então o Senhor me disse, observa. E eu comecei a observar e ver o Monte das Oliveiras. Este é o Monte de Sião, o que fala a minha palavra, filho. E eu virei novamente por eles, meu filho, no Monte das Oliveiras. Então eu comecei a ver o Cordeiro de Deus que estava em pé, e diante dele eu vi os 144 mil. Eles cantavam um cântico ao Senhor. Eu não podia entender este cântico. O Senhor me disse, eu virei novamente por eles, e isso está escrito em minha palavra. Esquadrinhe minhas palavras, filho, porque meu povo não tem podido entender por falta de conhecimento. Apocalipse, capítulo 14. E nesse momento se abriu o quarto livro, que dizia A Mulher e o Dragão, o qual se encontra na palavra
em Apocalipse capítulo 12. Naquele momento eu vi uma mulher que na sua cabeça tinha um diadema e ela estava vestida como o sol, e o diadema tinha 12 estrelas em sua cabeça, e abaixo dela tinha uma lua. O Senhor me disse: filho, eu te direi quem é esta mulher, que muitos dizem que foi Maria, mas não, filho. Isto é revelado pelo Espírito Santo. E nesse momento eu digo: quem é esta mulher, Senhor? E eu via que ela clamava com dores de parto, com angústia, com tristeza. E o Senhor me disse: filho, o meu povo não pode se dar conta que meu povo em Israel está clamando, que meu povo em Israel está me clamando. Eles clamam a mim com dores de parto. A mulher que você está vendo é meu povo em Israel. O diadema que você vê com 12 estrelas é meu povo em Israel, que são as 12 tribos. Essa é a coroa com 12 estrelas, a tribo de Israel, as 12 tribos de Israel. Sabe por quê, filho? Porque Jesus Cristo foi israelita. Esta mulher é a menina dos meus olhos, filho, que está clamando neste momento, com dores de parto. Veja essa lua que está debaixo dos seus pés. Essa lua são as nações. Porque a menina dos meus olhos eu coloco diante de todas as nações. Eu coloco no alto a menina dos meus olhos. Por isso que eu coloco a lua debaixo dos seus pés. Porque é minha terra. Eu coloco a mulher por sobre todas as nações. Veja como ela está vestida como o sol, porque ela é mais bela de todas as nações. Então eu vi a mulher correr e correr, e o Senhor livrava ela daquele dragão, daquela besta. Filho, eu estou livrando o meu povo, Israel. Então o Senhor me disse: filho, os judeus que estão esperando o anticristo, estes que viraram para mim suas costas, por isso que eu te disse que muitos mistérios seriam revelados. E neste momento este livro foi selado. E me disse o Senhor: os entendidos entenderão. E neste momento se abre um quinto livro. E neste livro dizia: Amargedon, te mostro algo grande. Então eu olhei e eu disse: Senhor, eu não quero olhar, porque eu senti que era algo muito poderoso que eu ia olhar. E o Senhor me disse: filho, pequeno Daniel, eu te dou a força para que você veja como será parte do Armagedon, parte da última batalha. Então eu olhei e vi uma guerra muito grande entre Deus e o diabo e seus demônios. E eu via um exército de anjos descendo dos céus. Eu via governantes e principados de Satanás, e todos os seus demônios e todos os seus anjos. E também eu podia ver anjos com espadas desembainhadas em suas mãos. E na frente dele eu via o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Ele era poderoso com uma espada em sua mão. E no seu cinto dizia: Santidade a Jeová. E dizia: Rei dos reis e Senhor dos senhores. E havia outra cinta que dizia: Fiel e verdadeiro. O Senhor tinha aquelas vestiduras resplandecentes. Eu começo a ver aquela guerra. E eu vi naquela guerra Satanás e seus demônios, e eles foram lançados no lago de fogo. Eu podia ouvir um cântico que dizia: lutarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. E eu ouvia outro cântico que dizia: grandes e maravilhosas são suas obras. Senhor grande e poderoso, justos e verdadeiros são seus caminhos. Quem temerá ao Senhor e glorificará teu nome? Porque somente tu és santo, Rei dos reis e Senhor dos senhores.
E aqueles que cantavam o cântico era a Igreja de Cristo. Era uma grande multidão com palmas em suas mãos. A Igreja de Cristo somos você e eu que cantaremos aqueles cânticos. E nesse momento se fechou aquele livro e abriu outro livro que dizia: O milênio, os 1000 anos. Então o Senhor me disse: olhe e observe. Então eu olhei e vi uma paz, uma alegria na presença do Senhor. Era 1000 anos que nós viveremos lá. Então nós desceremos a esta terra e esta terra não será mais contaminada. Eu via que a Igreja de Cristo estava louvando ao Cordeiro de Deus e eles diziam: graças, graças Jesus. Era uma grande multidão. Eles estavam diante do Senhor e o Senhor me disse: eles me louvarão dia e noite e não se cansarão. E eu via que nós todos éramos iguais diante do Senhor. E eles estavam louvando o Senhor. E o Senhor me disse: neste lugar ninguém se conhecerá, porque neste lugar não haverá tristeza e nem dor. Neste lugar não haverá angústia, nem aflição, nem fome. Filho, neste lugar haverá paz, harmonia e gozo, porque eu estarei diante deles. Diga ao meu povo que muito em breve eles estarão comigo. Diga à minha igreja que muito em breve eles estarão neste lugar. E depois deste momento eu vi uma terra nova e um céu novo. Então se abriu o 7º livro, o último livro, que dizia: o grande juízo final. E o Senhor me disse estas palavras: dos 1000 anos podem encontrar em Apocalipse capítulo 20, e o grande juízo final podem encontrar em Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Então o Senhor me disse: olhe e observe. Então eu comecei a observar e vi aquele grande tribunal. Naquele grande tribunal eu comecei a observar um grande trono branco, resplandecente. E havia relâmpagos e estrondos. Nesse momento eu só via somente um ser. E o Senhor me disse: eu somente serei o juiz. Já não serei o advogado, porque neste momento eu sou advogado na terra, mas neste momento eu serei um juiz, e todos me darão contas. Eu comecei a ver como o mar começava a entregar os seus mortos, grandes e pequenos, e eu via que lugar de tormento começava a sair as almas. Comecei a ver aqueles profetas que estavam no lugar de tormento, e eu vi aqueles demônios começavam a sair do abismo. E o Senhor me disse: grandes e pequenos estarão diante de mim e darão contas segundo suas obras, sejam boas ou sejam más. Eu serei um juiz fiel e justo para julgar a cada nação. Filho, observa, porque este grande trono, este grande tribunal já está preparado para o grande juízo final. E aquele que não for achado escrito no meu livro será lançado no lado de fogo. E eu comecei a ver os anjos ao redor do trono, os anjos serafins e querubins. Eu vi o arcanjo Gabriel com o livro grande em suas mãos. Então vi Miguel, que estava naquele tribunal, com sua espada. E vi outro anjo com outro livro, que é o livro das obras. E vi mais livros. Então eu vi como começou a se passar muitas telas muito grandes. E o Senhor me disse: veja, porque é o dia, a hora e o lugar. Vou mostrar tudo o que fizeram suas igrejas, onde eles iam me louvar. Eu lhes mostrarei tudo. Nenhuma palavra ficará vazia. De tudo me darão conta. De todo e cada serviço que me adoraram, me darão conta. De cada palavra que saiu de sua boca.
uns para vergonha e condenação eterna, e outros serão enaltecidos diante de mim, diante dos meus anjos, para a vida eterna. Eu vi aquela multidão diante do trono branco. Eu vi que ali era tudo em silêncio. E eu via como eles começavam a prestar contas. Aquele que não foi achado no livro da vida, eu via como algo os tragava desde as profundidades e caíam no lago de fogo e enxofre. E o Senhor me disse: aquele que não foi encontrado no meu livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre, do qual eles nunca poderão sair, nunca mais. Nesse momento eu começo a ver profetas diante do Senhor, pastores que eu conheço, evangelistas que se dizem ser evangelistas. E começo a ver aqueles profetas que um dia o Senhor mostrou para eles e revelou para eles sua presença e o lugar de tormento. Profetas que um dia têm estado diante de Jesus, que um dia o Senhor Jesus tem lhes entregado mensagem. E o Senhor me disse: eu vou exigir destes que eu mostrei, porque grandes coisas eu lhes mostrei, e muitos não cumpriram comigo. Muitos se têm calado por medo, muitos se têm se calado, porque eles querem viver sua vida em pecado. Veja, eu vou exigir deles diante desta multidão, e muitos passarão por vergonha. Então, eu começo a ver os 7 jovens sendo exigidos diante do Senhor. Os 7 jovens que um dia Deus lhes mostrou. Eu vi as 7 jovens, homens e mulheres, que um dia o Senhor me disse, que um dia eu lhes mostrei. Eles me darão contas. Veja, porque passarão vergonha, porque eles não querem viver em santidade para mim. Começo a ver Xavier Vasquez Bravo sendo exigido pelo Senhor. Começo a ver mais pessoas sendo exigidas diante do Senhor. Sara Ozuna, Angélica Zambrano, Arisbete Barros, Arisbete Arcos. Eu começo a ver Rodolfo Azevedo. Começo a ver muitos homens, grandes homens, anciãos, que o Senhor lhes tem mostrado, mas eu não os conhecia. E o Senhor me disse: veja, muitos passarão vergonha de tudo isso que você está observando. E veja, filho, onde você estará, você me dará conta de cada palavra, de cada mensagem. E ai de ti, como eu te disse, se cair alguma palavra, para que você esteja bem com o homem, para você estar bem com a mulher, para estar bem como povo e com a humanidade. Não quero que você venha passar vergonha, porque eu já não serei um advogado, eu serei um juiz. Porque, filho, naquele dia eu não farei acepção de pessoas. Eu serei justo para julgar a cada um. Então eu vi um jovem, era um jovem como de 20 anos, e o Senhor me disse: olha esse rapaz. Um dia ele queria estar diante da minha presença e eu queria fazer grandes coisas nele. Veja, depois que eu lhe mostrei, ele foi para o mundo e agora mesmo ele está no mundo. Agora ele está no pecado. Agora ele está nas drogas. Agora ele está no álcool. Mas ele passará vergonha, quando eu o envergonharei diante dos meus anjos. E neste momento que eu estava diante do trono do grande juízo, o Senhor me disse: eu já tenho te mostrado o livro dos 7 juízos. Depois minha igreja viverá na terra. Porque céu novo e terra nova, céu e terra passarão, mas minha palavra permanecerá. Depois viverão comigo eternamente para sempre. Comigo herdarão uma terra nova. Neste momento me disse: bem-aventurado os que guardam minha palavra, porque verão céus novos e terra nova.
e ficarão comigo eternamente e para sempre. Eu vi os 24 anciãos, e o Senhor me disse: eu te direi quem são os 24 anciãos. Esses 24 anciões, filho, são as vozes de trombeta que saíram diante do trono. Esses 4 anciãos foram criados para me adorar de dia e de noite. Esses 4 anciões foram criados para adorar o meu santo nome. Então o Senhor apontou para um ancião e disse: este é um ancião de dias. Este ancião tem aparecido para muitos em sonhos, em revelações. E ele também levou mensagens a meu povo. Um ancião com o rosto jovem, mas com cabelos brancos. Ele dizia: Santo, Santo, Santo. Neste momento o Senhor me disse: tudo o que eu mostrei a Daniel, eu mostrei a João. E agora mostrei para você, porque meu povo não pôde entender o que está escrito. Então eu vi um jovem se aproximar, e o Senhor me disse: filho, vê este jovem se aproximando, este é Daniel. Então eu fui até ele e cumprimentei ele, e ele me disse: eu sou Daniel, aquele que um dia viu aquele homem vestido de linho fino, aquele personagem que esteve comigo. Pegue na minha mão, porque um dia meu pai me mostrou 70 semanas, 70 anos, o qual os dias se tem cumprido. Vai e diga o que me mostrou meu pai, e diga que o tempo se acabou. Meu pai irá buscá-los. Então esse jovem se foi, e ele dizia: Santo, 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 aleluia. E o Senhor seguia me falando diante do trono e me dizia: eu sou o verbo de Deus. Eu fui o princípio de toda a criação. Por mim foram feitas as coisas, e para mim eu fui a terra, e eu sigo sendo pelos séculos dos séculos. Eu sou o verbo de Deus. Meus juízos são verdadeiros e justos. Tudo isso acontecerá. Tudo do que eu venho falando acontecerá. De um momento ao outro, tudo irá acontecer. Ele falava com autoridade, mas eu sentia que ele falava com a dor dentro dele. Ele me disse: ai daquelas mulheres que estiverem grávidas naqueles dias. E me disse: a grande Babilônia, naqueles dias, saberá que eu sou o que sou. Todos saberão que eu sou um. Todos saberão que somente um é o meu nome. Meu nome é Deus. Hijo, mi nombre es Yahweh, el Dios Santo de Israel, y Sarababasa. Oh. Todos sabrán que uno soy y que uno es mi nombre, y mi nombre es Yahweh, el Dios Santo de Israel, Jehová de los ejércitos. Ese es mi nombre. Deus Santo de Israel, Jeová dos exércitos. Este é meu nome. Eu sou o que sou pelos séculos dos séculos. Diga a todos que estão sobre a terra para levarem minha palavra, para pregarem minha palavra aos seus vizinhos nas ruas. Diga que façam a grande comissão, as que eu mandei, dizendo e pregando o evangelho a toda a criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vá e faça discípulos, filho. Vá pregar o evangelho a toda a criatura. Arrependam-se e batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, para que tenham perdão dos seus pecados. E eu lhe disse: Senhor, como devemos ser batizados? E o Senhor me disse: estes 2 batismos eu recebo diante da minha presença.
Porque eu te digo que muitos batismos eu não tenho recebido. E aquele batismo que eu não recebo é aquele batismo em que as pessoas obrigam a se batizar e fazem somente de lábios e não de coração. Eu não recebo o batismo daquelas pessoas que não sabem o que é o batismo, sem saber qual é o compromisso. Esse batismo não é recebido diante de mim. Vai e diga para eles que não me agrado quando eles são batizados por 2 vezes. Eu detesto, porque isso contradiz minha vontade. Porque é minha vontade e não a do homem. Aquele que se volta a batizar, se batiza de novo. Eu detesto este homem. Eles voltam a se batizar. E esse batismo, este pecado está diante de mim. E ai deles, se eles não se arrependerem, porque somente um é o meu batismo. Ai daqueles que se batizam 2 vezes, e ai daqueles que batizam 2 vezes. Meu povo está perecendo por falta de conhecimento, porque sua fé não foi fundamentada sobre mim, que eu sou a rocha. Porque se alguém é fundamentado sobre mim, ele me conhece, e ele me conhece qual é o meu nome. Depois que me disse essas palavras, ele me disse: aquele que crer será salvo, mas aquele que não crer será condenado. E me disse: agora é hora de colocarem seus olhos espirituais e seus ouvidos abertos sobre mim. Em qualquer momento eu vou os surpreender, porque em qualquer momento meus juízos os surpreenderá. Meu povo deve se unir. Meu povo deve se unir como uma igreja somente, assim como eu sou o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Somos um só. Assim meu povo deve ser um só, porque eu vou somente para uma igreja. Orem sem cessar, a todo tempo, a todo momento. Há 2 espíritos que têm saído do abismo para colocarem sonhos espirituais. O espírito de sonho espiritual e o espírito de conformismo. Repreenda e amarre-os em meu nome, porque muitos, esses espíritos, estão colocando conformismo. Em muitos, eles estão colocando sonhos espirituais. Muitos estão dormindo espiritualmente. Muitos estão entrando em conformismo. Muitos se conformam em orar somente 5 minutos. Que eles se conformam em somente se sentir honrados em minha presença. Diga ao meu povo que eu estou buscando aqueles verdadeiros adoradores que me adoram em espírito e em verdade. Muitos na terra estão se preparando, assim como no tempo de Noé, que Noé se preparou com sua família. Que minha igreja se prepare para estes juízos que eu irei mandar sobre a terra. Então eu comecei a ver cientistas se preparar com naves muito grandes, porque eles sabem que muito em breve este meteoro que eles estão observando vai cair sobre a Terra, porque quando este meteoro for cair, eles irão para as ilhas, eles irão querer ir para as montanhas, eles irão querer ir para os outros planetas. Mas eu, o Santo de Israel, eu vou derrubar, porque de mim ninguém se esconde, porque ninguém se esconderá de mim, e eu vou olhar para a terra com ira, mas para o meu povo eu irei olhar com misericórdia. Y raíz amaya, y veía al Señor puesto sus ojos